Paz de Cristo, bom dia. O nosso salmo para a meditação hoje é o famoso salmo de número 51. Por favor, acompanhe comigo essa leitura. Se você puder pausar o vídeo, pegar sua Bíblia ou simplesmente acompanhar a leitura do salmo 51. Ao mestre de canto, salmo de Davi, quando o profeta Natã foi falar com ele, depois de lhe ter estado com Batseba. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te agradas da verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagastes. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem me retires do teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará o teu louvor. Pois não te agradas de sacrifícios, do contrário, eu os ofereceria, e não tens prazer em holocaustos. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado. Coração quebrantado e contrito, não o desprezará, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade, e edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar serão oferecidos novilhos. Este salmo é o clamor do rei Davi por perdão pelo seu pecado. Davi descreve o pecado como se fosse uma sujeira, uma mancha. Ele diz no versículo 3, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Versículo 7, purifica-me com esopo, uma planta que era usada para limpar, purifica-me com esopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. É comum as pessoas que reconhecem que cometeram um pecado se sentirem sujas. E é isso que o pecado faz na nossa consciência. Ele nos dá a impressão de que estamos sujos e nos envergonhamos quando reconhecemos os nossos pecados. Davi coloca um outro ponto muito importante, teologicamente muito importante. Esse capítulo foi escrito quando Davi havia cometido adultério, escondido o seu pecado, planejado a morte de um homem inocente, e quando recebeu a notícia da morte de Urias, ele tratou como se não fosse nada. Mas neste capítulo, você não vê Davi pedindo perdão nem à família de Urias, nem a Betseba e as demais pessoas do palácio. Ele pede perdão a Deus. O pecado, em última instância, é uma ofensa contra o Criador. Note que ele diz no versículo 4, pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos. De maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Nossos pecados são, em última instância, contra Deus.
Pecamos contra o nosso próximo, mas pecamos depois e acima disso contra aquele que o fez, a sua imagem e semelhança também. Todo pecado é contra Deus. Davi, então, ele clama a Deus. Ele pede perdão a Deus. E ele diz que, apesar da gravidade do pecado que Davi cometeu, ele diz no versículo 17: sacrifício agradável é o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. É interessante que Davi diz: eu poderia oferecer sacrifícios, mas o que Deus realmente quer é a confissão dos nossos pecados. O que Deus realmente quer é um coração quebrantado que chega lá e confessa ao Senhor: eu fiz isso, isso, isso e aquilo. Podemos fingir, ir ao culto, fechar os olhos, dobrar as cabeças, mas enquanto não confessarmos os nossos pecados, os nossos, os meus, o perdão não começa. O processo de perdão não começa. E Davi, para terminar, ele pede naquele salmo, ele diz no versículo 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Davi estava se sentindo esmagado pelo crime volumoso que ele fez. E é interessante que depois disso, a sua vida nunca mais foi a mesma. De certa forma, o reinado de Davi perdeu toda a sua glória e ele perdeu o seu prestígio, mas ele se manteve temente a Deus. Ele então pede a Deus aqui no Salmo 51, cria em mim, ó Deus, um coração puro. A palavra criar é a mesma palavra usada em Gênesis 1, quando Deus cria as coisas do nada, ele cria tudo novo, do zero. Davi está pedindo que Deus crie nele um novo coração, uma nova alma. Davi está pedindo que Deus faça uma reengenharia do seu ser. Sim, não há pecado que Deus não possa perdoar. Ele pode. E tudo começa com o primeiro passo. Um coração humilhado que confessa diante do Senhor que pecou contra ele. Que a gente tenha esse mesmo espírito do rei Davi, o grande rei Davi.